A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós daremos início à última aula, a nossa quarta aula dessa matéria Escola Bíblica Dominical do curso Talita. Nessas 3 aulas nós já estudamos a respeito de Jesus e o uso da pedagogia no seu ministério, sobre o ensino e o legado de Jesus e a importância dele na igreja primitiva, sobre o surgimento da escola dominical, a escola dominical e sua contribuição na educação cristã, a escola dominical e o ensino bíblico fundamental, e hoje nós vamos iniciar mais um tópico, o sexto tópico com o título O Professor da Escola Dominical e a sua qualificação. E como já tem sido dito em todas as aulas, ensinar é um dom e um ministério que foi dado pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ele proporcionou à sua igreja. E o professor, o ensinador, ele precisa ser uma pessoa responsável e deve executar essa sua tarefa, esse seu chamado, esse seu ministério da melhor forma possível. E uma das maneiras como o professor vai ter essa responsabilidade está no fato dele conhecer bem o público-alvo para quem ele está dando aula. É importante o professor da Escola Bíblica Dominical contextualizar aquilo que ele está ensinando para o público-alvo. No caso, do curso Talita, o público-alvo são as crianças, são aulas dirigidas a crianças. Então é necessário fazer uma contextualização para que as crianças compreendam corretamente os significados daqueles ensinos que lhes estão sendo passados. Então o professor da Escola Bíblica Dominical, ele precisa entender qual é o público-alvo no qual ele vai se dedicar e vai ensinar e contextualizar então aquele ensino para as pessoas que ele está dando aula. E ele precisa também, o professor, ser alguém que está instruído para que ele possa dar esse conhecimento, para que ele possa ensinar. Então, o professor da Escola Bíblica Dominical, ele precisa estar muito bem preparado. Ele precisa se preparar, buscar, cumprir e ensinar a palavra de Deus. Então, isso fala sobre a qualificação, o preparo do professor para dar aulas, para ensinar. Há um preparo. O primeiro subtópico fala sobre o professor da EBD ser alguém responsável. Entre as pessoas mais importantes para Deus, no conceito da expansão do seu reino na terra, estão aqueles que ensinam a palavra de Deus, porque o ensino é o livro mais importante em toda a história da humanidade, a Bíblia Sagrada. É importante o conceito que o professor tem de si mesmo e de sua tarefa. Ensinar é um dom de Deus e também uma arte. Todo professor da IBD deve ter essas duas facetas do ensino bíblico como importantes e necessárias para que a sua atuação como mestre seja eficaz e efetiva. Jamais poderá o professor da IBD omitir as regras básicas ou os princípios do ensino para que possa comunicar o que deseja. Então ele precisa ter responsabilidade no ensino, porque ele está ensinando a palavra mais importante do mundo, que é a palavra do Deus vivo. Então nós, como professores da Escola Bíblica Dominical, nós precisamos ter responsabilidade. E aqui nós vamos apontar pelo menos 5 motivos que mostram a responsabilidade do professor da Escola Bíblica Dominical. A primeira está no fato dele ser um bom intérprete da Bíblia. O professor da Escola Bíblica Dominical, ele precisa interpretar a Bíblia de forma correta, de forma coerente. As grandes heresias, os grandes problemas doutrinários que acontecem no meio da igreja acontecem justamente por más interpretações da Bíblia. E um princípio que nós precisamos ter quando nós fazemos uma interpretação da Bíblia é a gente buscar ir para a Bíblia sem os nossos preconceitos. Qual que é o grande problema dos grandes hereges? É que eles têm conceitos
a respeito de Deus na cabeça deles e eles procuram na Bíblia algum texto, algum versículo que vai encaixar a ideia dele. A verdade é que nós não devemos fazer isso. Nós devemos ir à Bíblia e pegar dela o que realmente está nela, ainda que o que ela diga contradiz aquilo que nós achamos. Porque é ela que é a autoridade e nunca eu. Se houver alguma diferença de pensamento entre eu e a Bíblia sempre está certa e eu sempre estou errado. Então nós precisamos não ir à Bíblia com conceitos prontos a respeito das coisas de Deus, mas buscar, e a respeito de quem é o ser humano, mas buscar extrair dela aquilo que realmente é a verdade, que está nela contida. Porque muitas vezes as nossas ideias são equivocadas. E uma correta interpretação da Bíblia, ela acontece quando nós conhecemos ela profundamente. Se nós conhecemos a palavra de Deus, nós vamos interpretá-la de forma correta. É por isso que nós precisamos nos aprofundar no conhecimento da Bíblia. Sempre que nós formos ensinar um determinado texto da Sagrada Escritura, a gente precisa se perguntar, né, quem escreveu esse texto? Com qual objetivo, né, esse texto foi escrito? Quem era o autor? Qual era o propósito dele? A quem ele escreveu? Qual era o objetivo dele em escrever? São perguntas que a gente precisa pensar e fazer para que haja uma correta interpretação de um texto bíblico. Porque senão, se nós não entendermos o contexto histórico em que aquela pessoa vivia, quem ela era aquela pessoa e com qual objetivo ela está escrevendo aquele texto, nós podemos fazer interpretações erradas a respeito da palavra de Deus. Então, é por essa razão, nós precisamos, como professores da escola bíblica dominical, conhecer a Sagrada Escritura, conhecer as doutrinas bíblicas, as grandes doutrinas cristãs, para que de forma correta nós não venhamos cair nos erros que tantos cometeram no passado. Então, a correta interpretação, nós precisamos ser um bom intérprete da Sagrada Escritura, para que nós não venhamos induzir os nossos alunos a erros, a heresias, mas conduzi-los eles em toda a verdade de Deus. Então, é uma das responsabilidades que nós temos como ensinadores da palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus e interpretá-la de forma correta. Outro subtópico fala ter o controle da classe, né? O professor, ele é o líder da classe, né? Ele é quem está liderando a aula, liderando aquele momento, e ele precisa ter um controle. Muitas vezes se perde o foco da aula e se vai para coisas que na verdade não tem nada a ver com o assunto que deve ser tratado. E o professor deve sempre buscar trazer de volta o assunto daquela aula para que possa ser corretamente desenvolvido entre os alunos, né? Ele precisa buscar o crescimento da sala, da sua classe, o aprimoramento espiritual da sala. Ele precisa buscar o crescimento intelectual da classe e a comunhão entre os alunos, e a integração mais efetiva com a igreja. Então, um crescimento intelectual, um crescimento espiritual, uma integração da sala, comunhão entre eles e integração dela com a igreja. O professor deve buscar com que seus alunos, em cada aula que eles participam, eles saiam de lá pessoas melhores espiritualmente, que tenham mais conhecimento, um conhecimento mais aprofundado da palavra de Deus e que vão buscar uma vida dentro da igreja, integrada com a igreja. Porque a escola bíblica dominical é apenas uma ferramenta da igreja. E tudo que nós aprendemos na escola bíblica dominical, nós a praticamos no dia a dia da igreja. O professor da escola bíblica dominical, ele precisa ser alguém que coloca e integra os alunos para que tenham uma vida ativa dentro da igreja. No terceiro subtópico, fala sobre ser um bom evangelista, né? Como professor da escola dominical, principalmente como professores de crianças, há muitas crianças que não são filhos de crentes, muitas crianças que têm a oportunidade de conhecer o Evangelho através da escola bíblica dominical. E é uma oportunidade evangelizadora. E em todos os textos bíblicos em que nós venhamos ensinar a palavra de Deus, nós devemos encontrar nele Jesus Cristo,
e falar para aqueles que estão nos ouvindo a respeito das verdades da salvação que existe na pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, ele é o centro da Sagrada Escritura. De Gênesis a Apocalipse, Cristo é o centro. E nós podemos encontrar em todas as histórias bíblicas, em tudo há ali o fundamento, que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, nós devemos se utilizar desta oportunidade grandiosa e maravilhosa que o Senhor nos dá, através da Escola Bíblica Dominical, para ensinarmos e evangelizarmos aqueles que estão nos ouvindo. Também fala aqui a respeito de ser um exemplo perante os alunos, né? O professor da escola dominical, ele não pode ser alguém que fala de coisas que ele não vive, mas ele precisa principalmente ver em nós, os alunos precisam ver nos professores um exemplo a ser seguido, não apenas com palavras, né? Mas principalmente com atitudes, através de uma vida exemplar. Que a gente possa, como disse o apóstolo Paulo, né, ele dizendo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele está dizendo, me imitem, porque eu imito a Cristo. Então, o professor da escola dominical deve seguir o exemplo do apóstolo Paulo e falar para os seus alunos, podem me imitar, porque o que eu faço é o que Jesus Cristo ensinou. Então, que nós, como professores da escola bíblica, venhamos inspirar os nossos alunos, não pelos discursos que fazemos, mas principalmente pelo estilo de vida que temos, de modo que eles venham olhar as nossas vidas e possam querer seguir o nosso exemplo, né? Que nós sejamos praticantes da palavra de Deus, né? Que nós possamos vivê-la no nosso dia a dia, porque a palavra de Deus, ela não é uma palavra teórica, mas ela é sobretudo prática. Ela não é abstrata, ela é concreta. A palavra de Deus é a palavra viva, que muda, transforma o homem. E essa mudança que nós pregamos precisa primeiro ser vista em nós. E que nós possamos, então, ser o exemplo de todos aqueles a quem nós estamos ensinando. Até porque o exemplo fala mais alto do que as nossas palavras, né? Tudo aquilo que nós fazemos pode ser anulado. Tudo aquilo que nós falamos, né, pode ser anulado por aquilo que fazemos, ou pode ser confirmado por aquilo que fazemos. E que nós possamos, como professores da Escola Bíblica Dominical, sermos aquilo que ensinamos ser confirmado por aquilo que fazemos, porque o impacto na vida daquele que nos ouve será ainda maior. Depois, o quinto subtópico, né, o quinto ponto fala sobre ser amigo e conselheiro, né? O professor da escola dominical, ele precisa amar os seus alunos, né? Tudo que nós fazemos quando nós não temos amor, de nada vale, né? O que está em 1 Coríntios capítulo 15. A gente pode falar e a nossa voz vai ser só um sino que tine, né? Sem sentido, mas se nós tivermos amor, tudo é diferente. Nós podemos pegar o nosso dinheiro e doar aos pobres, mas se nós não tivermos amor, de nada isso valerá. Todas as nossas atitudes, elas precisam ser impulsionadas pelo amor. E por isso nós devemos amar os nossos alunos, de modo que nós devemos querer o melhor para eles. E muitas vezes, como professores da escola dominical, nós vamos lidar com eles com problemas do seu dia a dia e precisaremos ser seus conselheiros e os direcioná-lo em determinadas circunstâncias, em dúvidas que eles têm a respeito de determinado assunto, ou mesmo em questões da sua vida pessoal. E nós precisamos, então, como pessoas, professores responsáveis na escola bíblica dominical, nós precisamos ser conselheiros dos nossos alunos e amigos dele, os amando. Então, esses são 5 princípios, né, que falam a respeito da 5 motivos que caracterizam a responsabilidade do professor da EBD. Também, que é ser um bom intérprete da Bíblia, ter um controle de classe, ser um bom evangelista, exemplo para os alunos e um amigo e conselheiro. Também aqui a apostila vai nos falar sobre outros pontos que estão relacionados ao ser idôneo para o ministério do ensino. O que significa idôneo? Idôneo significa aquela pessoa que ela é apta, né? Ela é capaz para aquilo. E nós precisamos ser pessoas aptas para o ensino. E nós precisamos
ser capacitados. Isso, como no nosso caso, é ensinar a palavra de Deus, precisamos conhecer a palavra de Deus e também se utilizar das ferramentas que o Senhor nos dá para nos aperfeiçoarmos como professores, com todos os métodos que existem por aí. Com toda certeza, fazer um curso como Thalita já com toda certeza, uma capacitação que vocês, professores, têm buscado. E todos nós devemos, cada vez mais, buscar fazer um trabalho da melhor forma possível, porque devemos nos lembrar que estamos fazendo para Deus, porque é Deus quem recebe o nosso ensino antes dos nossos alunos. Então, que a gente possa se dedicar, né? Haja dedicação em nós no ensino da palavra de Deus, que ela possa ser feita de forma excelente, para que o nome do Senhor seja glorificado, vidas sejam salvas e também sejam aperfeiçoadas pela palavra de Deus. Nós vemos alguns aspectos que notabilizam Jesus como mestre por excelência, que o fez ser idôneo. E um dos aspectos que está em Jesus é que ele precisa viver a verdade que ensina. O professor, assim como Jesus, precisa viver o que ensina. E isso é o que eu já acabei de citar, mas que mais uma vez está aqui, que fala, aquilo que você troveja tão alto quanto o nosso ouvir o que você diz. Eu diria que mais alto até, muitas vezes. O que a gente faz, o que a gente fala mais alto do que é mesmo aquilo que a gente diz. E concluímos que o elemento mais importante na qualificação do professor, no caso do EBD, é justamente aquele que ele é em si mesmo. Então, uma das maneiras que nós nos tornamos aptos para ensinar na escola bíblica dominical é quando nós vivemos aquilo que nós ensinamos. E Jesus, ele viveu isso e ele se tornou o nosso principal modelo, porque ele falou, eu sou a verdade. Ele não apenas ensinava a verdade, mas ele é a própria verdade. Então ele foi 100% aquilo que ele ensinou. Ele já tinha feito e executado tudo aquilo que ele ensinava. Então isso o tornou apto para o ensino. Por isso que a Sagrada Escritura diz que Jesus ensinava com autoridade, não como os escribas e fariseus. Por que Jesus tinha autoridade? Porque Jesus falava aquilo que vivia. Cristo crescia em sabedoria, diz aqui o outro tópico, a respeito de Jesus como nosso principal, o que tornou ele o mestre por excelência. Primeiro, porque ele vivia aquilo que pregava. Segundo, porque ele cresceu em sabedoria. Jesus, nós sabemos, ele é 100% Deus e 100% homem. Jesus é Deus que se fez carne e habitou entre nós. Mas ele também tinha sua natureza humana. E como homem, ele precisou se desenvolver e crescer. E ele cresceu em sabedoria, em conhecimento. Jesus, portanto, era alguém que estava buscando sempre aumentar o seu conhecimento, aumentar a sua sabedoria, tanto para com Deus quanto para com os homens. Nós precisamos sempre buscar, sermos aperfeiçoados, buscar sempre mais conhecimento, nos tornar pessoas mais sábias. O terceiro subtópico fala, resultados deste aspecto na vida de Jesus é aplicável a nós. Concluímos que o modo de viver do professor reforça, dá peso e ratifica aquilo que ensina. A maior coisa que os discípulos de Jesus alcançaram não foi a doutrina, a teoria, e sim a sua influência, a doutrina prática. Até a última hora de suas vidas, a maior coisa foi terem estado com Jesus. Se vivemos o que ensinamos, estamos aprovados no primeiro teste de idoneidade. Então, isso que Jesus viveu como modelo, como alguém que crescia em sabedoria, é algo que pode ser aplicado dentro de nossas vidas. Porque isso fez com que estar com Jesus foi a melhor coisa que aconteceu para os discípulos. Porque eles tinham alguém em quem eles podiam olhar, eles podiam copiar, eles podiam fazer igual. Que os nossos alunos nós possamos inspirar também os nossos alunos e sermos exemplos. E que estar conosco seja algo que venha lhes acrescentar alguma coisa. Depois fala sobre o professor da EBD, ele vive para servir. Isso também é algo que nós tiramos do exemplo do Senhor Jesus Cristo. Quando Tiago e João, eles estavam ali pedindo para Jesus um lugar de destaque no seu reino, Jesus ele vai falar a respeito do servir. Eles estavam buscando aparecerem, eles estavam buscando destaque no reino de Deus, Tiago e João. Mas Jesus ele vai trazer uma grande lição para os seus discípulos, ele vem dizer, olha,
Quem quiser ser grande no reino dos céus, seja aquele que seja o servo de todos, né? Porque aquele que for o servo de todos, este é maior no reino dos céus. E ele mesmo vai se dar como exemplo, vai dizer, porque eu mesmo não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em favor de muitos. Então o Senhor Jesus, ele é o maior exemplo que nós temos de serviço, né? Nós somos chamados por Deus para servir a sua igreja. E o professor da escola dominical, ele precisa viver servindo aos seus alunos. Nós somos servos, nós estamos ali para ministrar, e ministrar significa servir. Servir a igreja do Senhor Jesus Cristo. É para isso o Senhor nos chamou. Um pastor que uma vez me disse, né? O crente que não serve, não serve. E de fato ele está correto. Se nós não servirmos na obra de Deus, no reino de Deus, nós não servimos então. Porque no reino de Deus, a lógica é invertida. E aquele que quiser ser maior, não é o que quer servido, mas é aquele que serve. Como exemplo dado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Né? Que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, disse o apóstolo Paulo. Mas antes, ele tomou a forma de homem, a forma de servo. E como homem, ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Jesus abriu mão de tudo aquilo que ele era e se tornou um de nós e serviu as suas criaturas. Que nós possamos olhar para Cristo e vê-lo como exemplo. E não buscar a autopromoção, mas buscar o serviço à igreja de Deus. Também fala o professor, ele crê naquilo que ensina. E isso é um grande diferencial. Há uma diferença muito grande quando a gente ensina algo por ensinar e quando a gente ensina o que a gente crê. Quando a gente crê naquilo que a gente ensina, há uma convicção em nós. E essa convicção influencia e impacta muito mais aqueles que estão nos ouvindo. Então nós precisamos, antes de ensinar algo, nós precisamos crer naquilo. Né? Isso é algo imprescindível para um professor da escola bíblica dominical. Porque você precisa ensinar algo que você experimentou, que você viveu, que você crê, que você tem convicção. Ensinar algo que você crê faz total diferença. E nós precisamos ser pessoas que ensinam o que crê. Porque se nós fizermos isso, o nosso ensino terá muito mais efetividade. Porque o aluno vai ver convicção em nós. Quando as pessoas veem convicção, nós nos tornamos muito mais convincentes. Embora nós sabemos que é um trabalho do Espírito Santo em convencer as pessoas, quando há convicção em nós, as pessoas conseguem perceber algo diferente. E quando nós ensinamos também o que cremos, nós nos dedicamos muito mais fielmente a este ensino. Porque nós sabemos, nós cremos que esse ensino realmente é poderoso e muda a vida das pessoas. Então que a gente possa crer. Né? Quando a gente for ensinar, preparar uma escola bíblica dominical, você parar para pensar, eu creio nisso que eu estou falando? Ou eu estou falando só da boca para fora? Que nós possamos crer. E se falta fé, pedimos a Deus para que nos dê. Porque nós precisamos crer fielmente naquilo que nós estamos ensinando. Fala também do professor da IBD conhecer a Sagrada Escritura. Né? A nossa principal ferramenta na escola bíblica é a Escritura Sagrada. E nós precisamos conhecer. Nós precisamos manejar bem a palavra da verdade. Nós precisamos conhecê-la de forma aprofundada. Precisa haver em nós uma dedicação diária ao conhecimento da palavra de Deus para estarmos preparados para o ensino dela. E também fala sobre o professor compreende a natureza humana. Diz aqui, né? O médico, antes de receitar um remédio ao paciente, precisa primeiro diagnosticar. Assim, todo professor da EBD precisa conhecer a vida humana com seus problemas, tendências, limitações, comportamentos para aplicar o remédio e usará o ensino da forma correta e conhecendo o discípulo terá a visão se está de fato ensinando, corrigindo e disciplinando. Nós precisamos conhecer a natureza humana, saber quem o homem é. Né? Jesus, ele ensinava e o ensino dele tinha aplicabilidade na vida das pessoas porque Jesus conhecia a natureza humana, ele sabia o que o homem precisava. E nós precisamos também conhecer. E é interessante que a gente vai conhecer isso, né, quando nós conhecemos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela mostra quem o homem é.
É que o homem é pecador, que o homem é a raça caída, que o homem é depravado, que o homem precisa da graça de Deus, que o homem precisa ser resgatado do pecado. A gente precisa conhecer a natureza humana, conhecer quais são as necessidades e os anseios dos homens. Porque quando a gente conhecer isso, a gente vai poder dar o alimento necessário para eles e o remédio para que ele possa ser curado. Quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente conhece a Deus, a gente conhece também quem o homem é, porque Deus revela para nós quem são os homens e o que eles precisam. É por isso que a palavra de Deus ela é maravilhosa e ela é fantástica, porque a palavra de Deus ela tem tudo aquilo que o homem realmente precisa. Embora foram mais de 2000 anos aí desde o término, quando o cânon foi encerrado, tudo aquilo que foi escrito ainda tem aplicabilidade para nós. Porque é interessante, o mundo muda, muda-se os costumes, muda-se, evolui as tecnologias, mudam-se algumas partes da cultura, mas a necessidade humana são as mesmas. É por isso que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é universal. Porque o homem, não importa se ele é inglês, se ele é americano, se ele é africano, se ele é polonês, se ele é japonês, chinês, brasileiro, o homem tem as mesmas necessidades. Não importa a cultura, não importa os costumes, o homem precisa da palavra viva de Deus, que é aquilo que verdadeiramente pode curar as suas doenças espirituais e aquilo que verdadeiramente pode saciar a sua alma. Então, nós precisamos conhecer as necessidades do homem, nós fazemos isso através do conhecimento da palavra de Deus. Também fala do professor da IBD domina a arte de ensinar. Nós precisamos ensinar e ter uma boa pedagogia, se utilizar dos métodos que existem, humanos, que vão nos ajudar a ensinar da melhor forma possível. Jesus ele tinha algumas artes no seu ensino. Ele se utilizava muitas vezes de parábolas para que pudesse trazer verdades espirituais para os seus discípulos. Então, nós também podemos se utilizar de instrumentos que Deus nos possibilita para que o nosso ensino seja mais eficaz, mais efetivo. O 7º tópico fala sobre o professor da EBD precisa conhecer os alunos. Um grande desafio do professor é conhecer, porque o mundo está sob a influência da pós-modernidade, que é um conceito sociológico que designa a condição sociocultural e estética prevalecente da falência da modernidade com a dissolução da referência à razão com a garantia de possibilidade de compreensão do mundo através de esquemas totalizantes. O Wilmar Louis Barth, no artigo O Homem Pós-Moderno, Religião e Ética, apresenta uma definição quanto à sua relação com a religião e ética. O homem moderno ele é sumariamente vulnerável. Embora seja atraente, dinâmico e divertido, é um ser vazio, sem ideias, evasivo e contraditório. Rebela-se contra todos os estilos de vida reinantes. Sempre bem formado, mas com uma escassa formação, perde-se no folclore e, diante de tantas notícias, cria uma espécie de mecanismo de defesa, ficando insensível. É pragmático e se interessa por vários assuntos ao mesmo tempo. Tem uma curiosidade insaciável, porém mal dirigida e que não leva a lugar nenhum. Conhece muito bem sua área de atuação, mas não consegue fazer síntese. Então nós percebemos que o homem pós-moderno, que é o homem dos nossos dias, é um homem cheio de contradições. E nós precisamos compreender a cultura e o contexto em que nós estamos vivendo para que nós possamos aplicar a palavra de Deus de uma forma mais correta e eficaz. O primeiro subtópico fala uma geração ideologicamente pós-moderna, que essa pós-modernidade faz com que essas pessoas estejam sob influência de algumas ideologias que nós vamos comentar. A primeira delas é o materialismo. Hoje nós vemos nesse mundo pós-moderno e o materialismo é uma das ideologias que reina no mundo secular, onde as pessoas valorizam muito mais o ter do que o ser. Muito mais importantes são para elas a pessoa que conquista, que é rica, que tem muitas coisas, muitas posses, do que aquela que realmente tem princípios bons e busca fazer aquilo que é correto. Então o ter se sobrepôs sobre aquilo que é o ser. Outra ideologia que reina nos nossos dias é o hedonismo. É a busca desenfreada por prazer. O meu objetivo nessa vida é ter prazer, é ser feliz. Não importa
quais são, de que maneira você. Se me faz feliz, se me dá prazer, então tá certo. Então não existem absolutos. Não existe certo ou errado. Se me dá prazer e me faz feliz, é o que importa. Essa é a ideologia ensinada nos nossos dias. Terceiro é o permissivismo, né? Tudo é permitido, né? Não importa, não há mais nada, não existe verdades absolutas, não existe princípios absolutos. Tudo é permitido e depende do ponto de vista, né? Que vai nos levar ao relativismo, que é outro ideologia presente. Tudo é relativo. Nós não temos verdades absolutas, nós não temos padrões morais absolutos, nós não temos princípios absolutos. Tudo depende do ponto de vista. Tudo é relativo. Então, esse é o mundo em que nós estamos vivendo. Também nós temos o consumismo, né? Nessa geração pós-moderna, muitas vezes, em uma sociedade extremamente capitalista, o que mais importa é o que a gente consome, né? O que importa é aquilo que a gente busca. E as pessoas fazem de tudo para ter as coisas, para consumir, porque é isso que as realiza, é isso que faz elas se sentirem completas. Então, é outro tipo de ideologia que está presente no nosso contexto. Outra filosofia é o niilismo, que é a filosofia de que não há fé, que não há crença, né, de que tudo é aberto, pluralista, transigente, tolerante, capaz de dialogar com todo mundo. Então não é algo que tem... o niilismo é contra os princípios, é contra qualquer tipo de crença, é contra qualquer tipo de fé. É algo totalmente sem princípios, sem fé e sem crença. Eles descartam tudo aquilo e dizem que as crenças e os princípios não têm nenhum sentido, não fazem... não tem nenhuma lógica, é isso que é pregado. E são essas coisas que estão presentes nos dias em que nós vivemos, essas ideias. Aí falamos, né, sobre a EBD e as ideologias pós-modernas. Né? Em consequência dos valores anteriores, o homem passa a ser o centro do universo, não acabando com Deus e as formas religiosas, mas excluindo Deus do centro das coisas, o que chamam de secularização. Muitas vezes o homem até ele tem algo que ele busca de Deus, entre aspas, mas ele tira Deus do centro das coisas e coloca o homem no centro das coisas. E isso é o que a gente chama de secularização, né? Onde o homem é o centro de tudo e não mais Deus. E na vida do cristão nós sabemos que quem é o nosso centro é Jesus, é Deus que tem que ser o centro das nossas vidas. E nós que estamos na escola bíblica dominical devemos ensinar e usar esse tempo de forma preciosa, porque a escola bíblica, as pessoas, os nossos alunos que vão ouvir aquilo que nós temos para ensinar, eles estão 6 dias na semana aprendendo todas essas ideologias: materialismo, niilismo, consumismo, relativismo, hedonismo, e a gente tem ali uma oportunidade, em um dia da semana, ali por aproximadamente 1h15, que é o tempo médio de uma escola bíblica dominical, para colocar e ensinar para eles a respeito da palavra de Deus. Então, assim, perto do tempo que eles têm trabalhando, estudando e fazendo tantas outras coisas, eles estão pouco tempo diante da palavra de Deus para aprender as verdades bíblicas. É por isso que o nosso trabalho precisa ser feito da melhor forma possível, porque o tempo é escasso e nós precisamos se utilizar muito bem de cada segundo que nós temos para que nós venhamos fazer marcas positivas nessas pessoas, para que elas possam ser influenciadas não por essas ideologias, mas pela palavra e os ensinos da palavra de Deus. Que nos diz, né, a EBD e o seu compromisso com a verdade bíblica. Nós precisamos ter compromisso com aquilo que a Bíblia ensina. Nós não devemos ter compromisso com as ideologias do nosso tempo, com o mundo pós-moderno. Nós precisamos ter compromisso com a palavra de Deus. Nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus. Então, que nós possamos executar, né? Porque a igreja ela precisa ser uma coluna e firmeza da verdade. É isso que a igreja precisa ser. E ela não pode ceder à oposição e não pode comungar com as práticas que contradizem a palavra de Deus. Então nós precisamos se utilizar
desse tempo precioso e levantar a bandeira de tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina, para que possa isso marcar a vida dos nossos alunos. E em vez de se dobrarem a essas filosofias, eles venham se dobrar diante da palavra de Deus e crer nas verdades bíblicas. Concluindo então a nossa lição, a apostila e essa matéria da Escola Bíblica Dominical, né, nós temos aqui os ensinos bíblicos são imprescindíveis para o homem. Então tem-se a Escola Bíblica Dominical com docentes que na qualidade de mestre cristão não somente professa sua crença, necessariamente ele é alguém que ensina, que transmite as informações que recebeu das Sagradas Escrituras, que constrói o conhecimento que possui na mente de seus alunos de forma honesta e íntegra, uma construção firme e doutrinariamente alicerçada na rocha do Evangelho. Nós precisamos, como pessoas que creem nessas verdades, ensiná-las e firmá-las dentro da mente dos nossos alunos, porque os ensinos da palavra de Deus, eles são extremamente necessários para o ser humano. O homem precisa de tudo aquilo que está contido na palavra de Deus. E nós aqui temos esse pão maravilhoso para um homem faminto, que é o ser humano que precisa aprender a palavra de Deus, que é todo ser humano. Que nós possamos se utilizar desse tempo da melhor forma possível. E lembrar que é uma honra para nós sermos ensinadores da palavra de Deus. Deus ter nos chamado para esse ministério de mestre, de ensinar a sua palavra. Que nós possamos dedicarmos a Ele da melhor forma possível. Porque um dia teremos que dar conta a Deus. E que possamos, portanto, fazê-lo com excelência para que o nome do Senhor seja glorificado através de nós. Em Colossenses 2,8, Paulo escreve, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam em tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Esse precisa ser o nosso cuidado, de nós fundamentarmos nosso ensino sobre a palavra de Deus, sobre Jesus Cristo, que é o fundamento da igreja, e não sobre filosofias e ideologias vãs em que não contribuem para absolutamente nada e que, pelo contrário, afasta o homem de Deus. Nosso princípio, nosso fundamento é a palavra de Deus. Nós precisamos, como professores da EBD, termos compromissos com essa palavra. A EBD não precisa somente de professores diplomados, mas de professores formados, não somente teóricos, mas práticos na aplicação de métodos de ensino coerentes às necessidades e carências de cada comunidade cristã, criando um ambiente saudável e adequado para receber os discípulos que serão ensinados até o ponto de assemelharem a Cristo. Então, os professores de escola dominical, eles não podem ser apenas professores diplomados, que tenham conhecimento teórico, mas alguém que foi formado. Não teoricamente, que ouviu muitas aulas, mas alguém que tem vida com Deus, que conhece esse Deus, que crê naquilo que está ensinando e que dessa forma vai poder aplicar de forma correta isso na vida dos seus alunos e influenciá-los positivamente. Que nós possamos ser esses professores, instrumentos poderosos de Deus na aplicação dos preciosos ensinos de sua palavra. Somente com esses cuidados, a sabedoria da Bíblia, chamada também Palavra de Deus, torna-se manancial de vida eterna para os que por ela são ensinados. Encontramos o plano da salvação para o homem, a justiça, a misericórdia, o amor, a santidade, que culmina com a eternidade com Cristo. Quando nós não somos apenas diplomados, mas formados, nós vamos fazer com que os nossos alunos influenciá-los para que eles venham se assemelhar a Jesus. E não vamos ter apenas alunos muito mais profundos, mais discípulos de Jesus, que seguem o exemplo de Jesus. Verdadeiros cristãos que vão crescer em justiça, em amor, em misericórdia, em santidade e que vai se perpetuar por toda a eternidade. Veja como é maravilhoso esse trabalho, porque é um trabalho que não para aqui, mas é um trabalho que perdura por toda a eternidade. Então, que nós possamos nos dedicar, você professor da escola bíblica, possa se dedicar ao ensino da palavra de Deus e se utilizar desses pequenos conselhos, que não são muitos, mas que são muito valiosos para a sua vida, nessa matéria Escola Bíblica Dominical, que com misericórdia de Deus eu ministrei. Você possa pegar esses princípios e aplicar dentro da sua vida,
como professor da Escola Bíblica Dominical, porque isso vai ser de grande valia na vida de seus alunos, que futuramente vão ser instrumentos de Deus e verdadeiros cristãos, pessoas que se tornarão verdadeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, 1 carta, capítulo 15, ele fala: sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nós precisamos ser firmes, ser constantes, inabaláveis, não pararmos diante das dificuldades, no ensino da palavra de Deus, porque o nosso trabalho ele não é vão no Senhor. E o nosso trabalho não dará frutos apenas para essa vida, mas é algo que vai se perpetuar por toda a eternidade. Se vale a pena algo para nos desgastarmos, é nos desgastarmos em ensinar a palavra de Deus, porque são coisas que não ficam apenas para essa terra. A gente faz muita coisa nessa terra, a gente se desgasta por muita coisa, mas por coisas que com o tempo se desfazem e passam. Mas quando a gente se dedica à obra de Deus, ao ensino da palavra de Deus, a gente está se dedicando não a algo temporal, mas a algo que perdura por toda a eternidade, que vai render em vidas, em almas salvas e para a glória de Deus. Então que eu e você possamos nos dedicar e se utilizar de todos esses métodos, ensinos que nós aprendemos a respeito da importância da Escola Bíblica Dominical. Espero que tenha sido útil essas aulas e que abençoe a sua vida, meu irmão. Qualquer dúvida, estou à disposição de todos vocês. Que Deus possa abençoá-los. Em nome de Jesus. Amém.